Apocalipse, capítulo de número 19, o versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Dá para dizer amém? Quem faz parte aí da noiva do Cordeiro, diga amém. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua palavra encontre no nosso coração lugar, na mente e no coração do pregador, que a palavra seja revelada e a unção manifestada, para que haja mudança, cura, transformação, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados, por favor. Eu comecei a elaborar um estudo no desejo de compartilhá-lo com os irmãos hoje à noite. Vou até anunciar o tema, que é para você aguardar. E estudei um pouco hoje até o bem avançado da tarde, na esperança de poder ministrar. Mas cheguei à conclusão que se eu fizer isto em uma só noite, eu vou mutilar o assunto e talvez o irmão não compreenda. Então, como eu já organizei a escala de ministrantes ao longo do mês, eu vou deixar para o mês de julho e eu vou ministrar alguns domingos no mês de julho e talvez agosto, porque eu quero falar com os irmãos aqui um pouco sobre a colheita já começou. E eu vi que o assunto é um pouco mais denso do que eu pretendia resolver em 40 minutos. Então eu vou trazer uma outra palavra que o Senhor me permitiu, com base em Apocalipse 19, 7. E eu quero falar sobre a noiva já está preparada. É possível que no ambiente da igreja haja pessoas que não estejam atentos ou preparados para a iminência da volta do Senhor Jesus. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja espiritual, a igreja invisível, ela já está preparada. E Jesus pode voltar a qualquer momento. Digo para os irmãos com uma certa liberdade no espírito, que todos os sinais que denunciam a proximidade da vinda de Jesus estão cumpridos ou em pleno cumprimento, em plena evidência. Os estudiosos da Bíblia declaram que existem na Bíblia cerca de 8.100 promessas. Quantas? 8.100 promessas. 6.648 mandamentos. 6.648 mandamentos, ordens, determinações. 8.100 promessas. Destas 8.100 promessas, 3 estão diretamente relacionadas à igreja como um todo, à igreja como um corpo. A primeira delas está em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele já cumpriu esta promessa, a igreja está edificada.
A segunda promessa está em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4, quando ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto recebais a promessa do Pai, que também ouvistes de mim. E essa promessa se cumpre no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, com a descida poderosa, marcante do Espírito Santo para inaugurar a sua igreja na terra. A terceira promessa, que está íntima, poderosa e diretamente relacionada à igreja, está em João capítulo 14, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Aí ele diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa do arrebatamento da igreja, ou a promessa da vinda de Jesus para levar a si os seus, é repetida por centenas de vezes no texto canônico, de maneira direta ou de maneira indireta. A esperança da igreja sempre foi a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, versículo 14, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 16, versículo 13 até o 18, o apóstolo Paulo diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se nós cremos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus tornará a trazê-los com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares, ou estaremos para sempre com o Senhor. Esta promessa, portanto, é afirmada e reafirmada em toda a Bíblia. Jesus disse que iria voltar, pessoalmente ele disse. Os seus anjos disseram aos apóstolos em Atos 1 que Jesus vai voltar. Os apóstolos escreveram acerca da vinda de Jesus. Os pais da igreja, os pensadores, fundamentadores das doutrinas cristãs, sempre ensinaram a doutrina da vinda de Jesus para levar à glória a sua igreja. E nós cremos assim. Agora, no texto que nós lemos, nós encontramos a noiva sendo convocada para as bodas do Cordeiro. Na verdade, a voz que brada convida os habitantes do céu, convida os moradores do céu para conhecerem a noiva. Muito interessante isso, porque esse texto e outros revela para nós que os habitantes do céu, estou falando das hostes angelicais, milhares de milhares e miríades de miríades,
têm o desejo de conhecer a igreja. Eles têm o desejo de conhecer a noiva do Cordeiro. Eles sabem da descida de Jesus à terra e há uma expectativa pela chegada do resultado do seu sacrifício, que é a igreja. A voz brada e diz: regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. O reino espiritual de Cristo está aqui sendo instaurado. Paulo diz aos romanos que as marcas desse reino são gozo, justiça e paz no Espírito Santo, capítulo 14. Se o convite aqui é para as bodas do Cordeiro, subentende-se que a igreja já terá sido arrebatada, a igreja já estará na glória. Incrivelmente, o título usado para a igreja aqui é noiva. Por que noiva? Porque é nas bodas que a noiva se torna esposa. É uma festa de casamento. Poderia dizer que o tema desta mensagem é o casamento do Cordeiro com a igreja. Porque a igreja vai se apresentar para se casar, para se tornar esposa do Cordeiro, a esposa que ele veio adquirir com o seu próprio sangue. Isaías capítulo de número 65, o profeta Isaías declara, capítulo 54, o Senhor teu Deus será o teu marido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, quando Paulo orienta a igreja sobre a celebração da ceia, Paulo transcreve palavras do Senhor Jesus. Esse sangue é o sangue da nova aliança. Quando o mesmo apóstolo orienta a igreja de Éfeso, e agora ele está dando um conselho doméstico, capítulo de número 5, Paulo está conversando com os maridos e com as esposas. Ele diz que a esposa deve honrar o seu marido, como a igreja deve honrar a Cristo. E diz: vós, maridos, amai a vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a lavar com a lavagem da água pela palavra. Paulo está declarando que a igreja é a esposa do Cordeiro. No outro texto ele diz que o seu esforço era para apresentar a igreja a Cristo como esposa imaculada, pura e sem ruga. Então, a noiva protagonista desse texto é a igreja. Diga comigo assim: eu estarei. Eu estarei nas bodas do Cordeiro. Mas o que caracteriza a noiva? Quais são os traços da noiva? Se você já esteve num casamento, e certamente já, é incrível que a expectativa não é da chegada do noivo. E não importa quão belo ele seja e esteja. Nem importa se é ele que está bancando a festa. A expectativa não é da chegada do noivo.
O celebrante, contanto que ele esteja lá na hora que o casamento começar, pouco importa se ele entrou pela porta da frente, pela lateral, não é o caso. Agora, quando começa a tocar a marcha nupcial, não precisa pedir para os convidados ficarem em pé, eles ficam naturalmente. No dia que a igreja chegar na glória, a grande expectativa não é da apresentação do noivo, porque o noivo está lá. A grande expectativa é a chegada da noiva. Por isso que o salmista canta no Salmo 24 e diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas vamos pensar nisso. Há algumas coisas que a noiva precisa ter, que fazem parte do seu conjunto de ornamento, para caracterizá-la como noiva. E o primeiro elemento que eu quero destacar nesta noite é a aliança. A aliança é símbolo do pacto. A noiva do Cordeiro é aliançada com ele. No mundo antigo, quem negociava o dote para o casamento eram os pais. Era o pai do noivo quem negociava com o pai da noiva o dote do casamento. Mas uma vez negociado, era o noivo quem pagava o dote e não o pai. Por isso, entenda, é Deus o Pai quem estabelece o propósito de apresentar a noiva para o seu filho. Mas é o filho quem vem pagar o preço por ela. É Abraão quem negocia a vinda de Rebeca para se casar com Isaque. Mas o dote é pago pelo noivo. Jesus veio pagar o preço, Mateus 26, 28, para estabelecer uma aliança. Ele diz: esse é o sangue da nova aliança que é derramado por resgate, pagamento de muitos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25, Paulo diz: esse sangue é a nova aliança que será derramado, que foi derramado por muitos. Então, ele paga o preço para ter uma aliança conosco. A questão é que nós precisamos lembrar que Deus é um Deus de alianças. Ao longo de toda a história sagrada, o Senhor estabeleceu alianças com o seu povo. Pelo menos 7 alianças são registradas na Bíblia Sagrada. A primeira no Éden, chamada de aliança edênica, em cuja aliança o Senhor diz: da semente da mulher eu levantarei o varão, que esmagará a cabeça da serpente. A segunda aliança ele faz com Abraão, é chamada de aliança abraâmica, em cuja aliança o Senhor diz a Abraão: a tua terra possuirá as nações, a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. Depois o Senhor faz a terceira aliança com Noé, a segunda, com Abraão a terceira. E na aliança noêmica o Senhor declara que não mais destruiria a terra por meio de água.
Depois o Senhor faz uma aliança com Israel, a aliança mosaica, e nessa aliança Ele dá a Israel as tábuas da lei. Em quinto lugar, o Senhor faz uma aliança outra vez com Israel, chamada de aliança palestiniana. É a confirmação da aliança mosaica realizada na Palestina. O livro de Deuteronômio, que significa repetição, é o livro da confirmação desta aliança. Lá na frente, o Senhor faz uma aliança com Davi, chamada de aliança davídica, e Ele diz: não faltará herdeiro que se assente no teu trono. E lá na frente, através de Jeremias, o Senhor diz: eu farei uma nova aliança. Porém, nesta nova aliança, a minha lei não estará gravada em pedras, estará gravada no coração daqueles que estão aliançados comigo. Aí Jesus vem e diz: esta é a nova aliança. Por que ele diz nova? Aquela aliança que o meu Pai anunciou, eu estou estabelecendo agora com o meu sangue. Ninguém entra no céu, ninguém se torna noiva do Cordeiro sem fazer uma aliança com Jesus. Esta aliança confirma, garante, assegura o nosso pacto com Ele. A igreja é a noiva, ela está aliançada com Jesus. E ouçam a palavra pastoral: não abra mão da sua aliança com Cristo por nada aqui na terra. Segunda característica que destaca a noiva, que caracteriza, que apresenta a noiva, é o investimento do noivo. O noivo não investe em quem não é noiva. Vou explicar. Estava lendo agora à tarde alguma coisa sobre isso, e o estudioso dizendo que casar era caro. Aí eu vou colocar agora o verbo sob questionamento. Era? Casar era caro. Para começar, o noivo, por mais desafortunado que fosse, tinha que dar à noiva um símbolo do pacto. Uma medalha, um diadema, uma joia. E nesta medalha ou nesta joia, o noivo tinha que mandar gravar uma frase que estava, ou que dizia: consagrada a mim. Ela ficava com a joia, confirmando o seu pacto. O noivo ia embora, e ele não podia vir na casa da noiva quando desse na teia, quando desse saudade. Não era assim. Ele tinha que trabalhar a fim de preparar-se para o casamento. Por isto, o noivo elegia alguém da sua mais estreita confiança, a quem a Bíblia chama de o amigo do noivo. João capítulo 3, capítulo 2, versículo 30. O amigo do noivo era quem visitava a noiva sempre que o noivo pedia notícias dela. Só que cada vez que o amigo do noivo ia, a pedido dele, visitar a noiva, o noivo tinha que mandar presentes para ela. Não eram flores, perfume, não. Perfume era dever dela. Ele tinha que enviar para a noiva joias. Não vi uma mulher dizer glória a Deus. As irmãs deviam orar e dizer assim: renova nossos dias como dantes, ó Senhor. O noivo tinha que mandar joias para a sua noiva, presta atenção,
porque era com aquelas joias que ela iria se adornar no dia do casamento. Se a noiva aparecesse sem adorno, ninguém atribuiria culpa a ela, atribuiria a ele, que não investiu. Quando Jesus estabeleceu um pacto com a igreja, e ele foi preparar lugar, ele deu à igreja uma aliança, a joia que confirma o pacto. E o amigo do noivo veio trazendo presentes para a igreja. Quais presentes? Dons espirituais e fruto do Espírito. O que adorna a noiva espiritual, o que adorna a igreja espiritual, são os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito. É isso que caracteriza a igreja. Em contrapartida, ela também tinha que investir. Como? Cada vez que o amigo do noivo vinha para trazer notícias dele para ela, e o amigo do noivo vinha trazendo joias, a noiva preparava um banquete. A mesa estava posta. Aquela mesa era para o noivo, mas como o noivo não poderia vir, quem se assentava à mesa era o amigo do noivo. Por quê? Porque o banquete era para revelar não apenas os dotes culinários da moça, mas também reafirmar o seu compromisso com o noivo. É por isso que eu digo sempre aqui, tem crente que tem a mania de se disciplinar. Hoje eu não vou tomar a Santa Ceia, porque eu me chateei com a minha mulher. Aí você se disciplina, e eu estou querendo saber quem é o marido aqui, que passa o mês sem se chatear com a sua mulher. Me conta que eu preciso aprender com você. A irmã diz assim, não vou tomar a ceia, porque meu marido me irritou. Eu quero conhecer a esposa aqui, que passou o mês sem se irritar com o marido. Eu quero passar um dia com seu marido, ele é um anjo. Irmã, homem é chato. Irmã, homem é difícil, homem é complicado, é turrão. Irmão, mulher é mistério. Só a graça. Então, não deixe de tomar a Santa Ceia porque você se irritou, porque passou mal. Ei, Santa Ceia é banquete da noiva com o amigo do noivo. Você se chateou, mas rompeu a aliança com Jesus? Ficou nervoso, rompeu a aliança com Jesus? Ah, pastor, cometi uma falha, mas rompeu a aliança com Jesus? Ou você ainda tem pacto com Cristo? Se você tem pacto com Cristo, não perca o banquete, desfrute do banquete, celebre o banquete, porque o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Então vamos lá. Primeiro, a aliança. Segundo, o investimento do noivo caracterizava a noiva. Terceiro, outro ato que caracteriza a noiva é o banho nupcial. Sabe aquele hábito que as noivas têm no dia do casamento de sumir? Casamento está marcado para 20 horas, elas começam a se preparar às 9 da manhã e conseguem chegar às 22 horas. Esse ato da preparação da noiva não é um ato ocidental,
No mundo oriental, o dia do casamento era o dia do banho nupcial. Se preparava ervas aromáticas. A noiva era posta numa banheira, bacia, tanque que fosse, com água e ervas para se perfumar, a fim de ser purificada, de aparecer para o noivo cheirosa, agradável. Como isso se aplica à igreja? A noiva do Cordeiro não vive de qualquer jeito. A noiva do Cordeiro não anda de qualquer maneira. Ela está se preparando para encontrar o noivo. Portanto, ela passa pelo processo de pureza, de lavagem, de santificação e de consagração ao Senhor. João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. Qual é o banho nupcial da igreja? Palavra, palavra, palavra. É por isso que Satanás não quer que você ouça a palavra. É por isso que Satanás está confundindo a mente de alguns pregadores, e eles estão inventando coisinhas engraçadas, massagem do ego, mas não pregam a palavra. Porque enquanto eu apenas massageio o seu ego e agrado o seu bolso, Satanás lhe afasta da pureza. Mas a palavra vem e choca, confronta, desagrada, belisca, provoca, mas lava, purifica, transforma, muda a nossa vida. Por isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25, que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a lavar com a lavagem da água, pela palavra. Crente que não frequenta a igreja, não ouve palavra, não gosta de culto de doutrina, não gosta de escola bíblica, na hora da pregação sai do culto, porque o louvor é empolgante, aí eu gosto, mas pregação é cansativo. Você está precisando entrar na banheira, tomar um banho nupcial, viver um processo de transformação, porque a palavra de Deus vai chacoalhar a nossa alma. Presta atenção, não é tudo que está escrito na Bíblia que eu gosto. Tem coisa que a minha carne não quer, tem coisa que a minha alma rejeita, mas eu preciso entender que Jesus estabeleceu como parâmetro, como regra, como cômputo, mais ou menos assim: Josué, obedece para entrar no céu, Josué, porque se você não obedecer, eu não posso abrir exceção. Presta atenção, irmão, Bíblia não é livro romântico. Bíblia não é horóscopo para você consultar no mês do seu signo. Bíblia não é livro qualquer, é constituição do céu. É para quem vai mudar de nação, é para quem vai morar em outra cidade. Só quem vai morar na Nova Jerusalém aqui, dá um brado de glória a Deus e aplauda ao Senhor, porque a palavra está te lavando. Eiragai, choreando, ramando, rabadagast. Enigai, choreando, rabadagai, noramanagai. Isso é para noiva. Só quem gosta do banho nupcial é a noiva. Quem não é noiva diz assim: para que isso? Estou perdendo meu dia. Para que todo esse detalhismo? Mas quem é noiva não, quem é noiva sabe, o processo é porque mais tarde eu vou encontrar o noivo, eu vou me tornar esposa, aleluia. Quarto lugar, a quarta marca da noiva, que a caracteriza, que a destaca, são os sapatos da noiva. Seus sapatos eram específicos e especiais, eram feitos para aquele dia.
para protegê-la dos espinhos, para que os seus pés não chegassem empoeirados na cerimônia do casamento. E é interessante que Paulo, quando escreve sobre a armadura de Deus, fala sobre calçar os pés na preparação do evangelho da paz. A noiva do Cordeiro tem sapatos. Em Isaías capítulo 52, versículo 7, o profeta diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e dizem a Sião: o teu rei vem. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20, Paulo diz que nós somos feitos ministros da reconciliação. Quando a noiva está calçada, ela não vive de conflito. Quando a noiva está calçada, ela não vive de partidarismo, facção religiosa, porque ela está calçada na preparação do evangelho da paz. A noiva não fica criando confusão o tempo inteiro. É noiva. Ela sabe para onde vai. Está caminhando aqui, mas não permanecerá aqui. Sua alma está em paz. A noiva está vendo o mundo turbulento, mas em seu interior ela sente paz. A noiva sabe que apesar de o mundo estar estremecido, a sua esperança não está na terra, a sua esperança está na Nova Jerusalém. Se tiver alguém do seu lado, provoca o vizinho de leve e diz para ele assim: tenha paz. Tenha paz, você é noiva do Cordeiro. Calce os pés na preparação do evangelho da paz. Vive em comunhão. Seja ministro da reconciliação. Saia de toda a confusão que envolve a sua alma. Eu disse outro dia, a idade está chegando, eu já estou próximo dos 50, não conta para ninguém. Então eu disse outro dia, gente, é o seguinte: tudo aquilo que tira a minha paz não me interessa. Não há coisa mais gloriosa do que caminhar em paz. E imagina esta paz com Cristo e esta paz com os irmãos. Em quinto lugar, o quinto elemento que caracteriza a noiva é o vestido. E por que o vestido era branco? Não era modismo. Hoje quebraram esse protocolo e o que importa é o modelo feito pelas mãos do estilista fulano de tal. Mas naquele contexto que pesava era o vestido embranquecido, que falava da pureza da noiva. O vestido embranquecido era a garantia para todos de que a noiva se reservou exclusivamente para o seu marido. Fala de santificação, fala de consagração, fala de dedicação. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Quando Jesus escreve para a igreja de Sardes e censura o destrambelho que lá estava, Apocalipse capítulo de número 2, ele diz assim:
porém, ainda tem entre vós alguns que não mancharam as suas vestes. Choragaste parai. Lá no Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo de número 22, o Senhor diz assim: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Como estão as tuas vestes? Você lembra que na parábola das bodas, quando o anfitrião sai caminhando e vendo os seus convidados, ele percebe no meio alguém que não estava com as vestes das bodas. E ele pergunta para o indivíduo: como entrastes aqui, amigo? E a Bíblia diz que ele mandou chamar os seus servos e disse: tirai-o daqui, porque não tem as vestes, e lançai-o nas trevas exteriores. Vai uma pergunta: como estão as vestes? Jesus não vem buscar uma igreja que tem o melhor instrumento musical, que tem a melhor equipe de louvor, que tem o melhor pregador. Jesus não vem buscar a igreja que tem o melhor templo. Ele vem buscar a igreja cujas vestes estão brancas. Esse é o tempo de a igreja começar a ansiar por santidade. Esse é o tempo de a igreja começar a pregar santidade. Esse é o tempo de cada um parar de olhar para a falta de santidade do outro e cuidar da sua própria santificação. Esse é o tempo de você perceber que alguém está pisando na lama e dizer para ele: vem para cá, não se suje mais. É tempo de a igreja se purificar, é tempo de abrir mão de pecados, é tempo de abrir mão de liberalismo que contraria a palavra, é tempo de abrir mão de oportunidades que não favorecem a sua alma. Se afaste de tudo que te afasta de Deus, se afaste de tudo que compromete sua salvação, se afaste de tudo que compromete sua leveza, se afaste de tudo que pode lhe deixar fora do céu. Jesus está vindo. Pode ser hoje. E se hoje não for, enquanto estivermos na terra, preste atenção, Satanás não pode se alegrar em nós. Eu e você precisamos ser a decepção de Satanás. Eu e você precisamos ser a frustração do diabo. É para ele olhar para nós e dizer: pensei que eu ia conseguir, pensei que era meu, pensei que era minha. E o Espírito Santo olhar e dizer: se enganou, foi comprado com o sangue do Cordeiro, foi comprada com o sangue do Cordeiro. Vestes embranquecidas. Já vou concluindo. Mas entenda o que caracteriza a noiva: a aliança, o investimento do noivo, os sapatos da noiva, o vestido da noiva. Como andam as nossas vestes? É isso que a caracteriza como noiva preparada. Sexto lugar, a grinalda. É interessante, me parece que não se usa mais, né? Nos casamentos modernos, a grinalda já não é mais importante. E historicamente, enquanto as vestes falam da pureza, da conduta da noiva, a grinalda falava da sua inteireza de caráter. Indicava que a sua pureza não era apenas física, era também moral, espiritual. A grinalda fala de uma noiva que não vem de uma sinceridade que ela não tem.
Fala de uma noiva que não revela uma espiritualidade que não é. Chama-nos à sinceridade. Lá em Gênesis capítulo de número 20, versículo de número 5, o Senhor ia matar Abimeleque quando ele tomou Sara, mulher de Abraão, para ser sua mulher. E quando Abimeleque vai dormir, o Senhor aparece a ele e diz assim: devolve a mulher ao seu marido, ela é casada, tem marido, e se você tocar nela eu te mato. Abimeleque disse assim: Senhor, tu sabes que na sinceridade do meu coração eu fiz isso, porque ele mesmo me disse que ela era sua irmã. O Senhor diz assim: por causa da sinceridade do teu coração eu te poupei. Na sinceridade do nosso coração o Senhor nos preserva. Na sinceridade do nosso coração o Senhor nos poupa. Grinalda, a noiva precisa usar grinalda. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz a Timóteo assim: cuida de ti mesmo, para que sejas exemplo. É preciso que a igreja cuide de ser o que ela realmente é. Irmão, não finge religião, não frequenta a igreja por desencargo de consciência. Não tome santa ceia só para provar a alguém que você está bem, não. Presta atenção, a sua relação não é com o seu vizinho. Para de viver para provar a alguém alguma coisa. Seja, Cristo nos vê, Ele faz um raio-x de nossa alma. Não adianta vender imagem, quando na verdade dentro está podre. É hora de vivermos um processo de restauração, que começa de dentro para fora. É incrível como a mídia social colocou a gente no vício de apresentar aquilo que o outro quer ver. Às vezes a gente está descendo para a sepultura, mas diz para o outro que estamos nas nuvens. Estamos estourados, mas revelamos uma imagem perfeita. O casamento está um caos, mas fica lá na internet fingindo que está vivendo no Éden. Para com isso, isso é ridículo. Isso é coisa de menino buchudo. Você está mal? Pede ajuda. Está em dificuldade? Pede socorro. Não consegue orar? Pede oração. Casamento está em crise? Não finja que está bem, peça auxílio. Seu ministério está descendo a bancarrota, não finja que é o melhor pregador do mundo, pede auxílio. Coloca a grinalda. Tem que parar de viver de fantasia. Nós somos noiva, nós somos igreja, nós temos aliança com Jesus, e a pessoa a quem compete a nós agradar é Cristo. Provoca aí o vizinho e fala com ele: você precisa agradar o noivo. Você precisa agradar o noivo, porque você é noiva e o casamento é logo ali. Você já parou para analisar que a volta de Jesus pode ser hoje? Eu disse no início da pregação, eu vou ficar alguns domingos, eu vou me dedicar a ministrar para os irmãos aqui sobre a colheita já começou. Quero te fazer ver, à luz das Sagradas Escrituras, que o espírito do anticristo já está na terra. O sistema do anticristo já está operando. Tem gente que fica perguntando: será que já nasceu, pastor José? Já nasceu onde, irmão? Está aí. O falso profeta, o espírito do falso profeta já está em ação. E Deus já está trabalhando com a noiva para a chegada na glória. Penúltimo lugar, o que caracteriza a noiva? O véu.
O que significava o véu no contexto do Antigo Testamento? Uma noiva não vinha sem véu ao casamento. Por quê? Porque o judeu entendia que do momento que ela saía de casa, até o momento que ela chegava na presença do noivo, ela seria rondada por espíritos malignos que quereriam matá-la, desvirtuá-la, mudar o seu foco. Então ela usava o véu, que na cultura judaica era para protegê-la dos espíritos malignos. A igreja está cercada, sitiada pela ação dos demônios. Satanás quer a qualquer custo nos atingir, mudar o nosso foco, manchar as nossas vestes. Então a igreja está coberta por um véu de proteção. Olha o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor a tua habitação e o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Vou repetir: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele já deu ordem aos anjos ao teu respeito. Eles se sustentarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Olha que coisa linda: pisarás o leão, pisarás o áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no lugar elevado, lhe darei refúgio, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A proteção de Deus está sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra? A proteção de Deus está sobre a sua vida. Recebe esta palavra. Demônios não vão te alcançar. Já há uma ordem ao seu respeito. A igreja está protegida. A igreja está guardada. Estou dizendo que ela não sofre? Não. É só ler Cantares de Salomão para você ver o quanto a igreja sofre. Olha que as pessoas leem Cantares como se lê romance. Cantares é um livro prático da vida da igreja. Ela diz assim: não olheis o fato de eu ser queimada do sol, porque o sol queimou a minha pele. A noiva está falando do sofrimento que ela passa enquanto está na terra. Lá no capítulo de número 8, salvo engano, ela diz assim: os guardas da noite me cercaram e me espancaram. Estamos falando de uma igreja que sofre, de uma igreja que é perseguida, mas que continua sendo noiva, que continua sendo igreja, que está debaixo da proteção de Deus. E qual é o segredo para a noiva caminhar no meio de tanto sofrimento e ela resistir? Como é que você pode amar um noivo que você não encontra com ele? Como amar um noivo que não está fisicamente presente?
Ele enviou um ditoso amigo. Ele enviou um glorioso amigo. João 3,29, Jesus revela que ele iria para o Pai, mas ele iria deixar um amigo para cuidar da noiva. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo? Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. Ele está aqui. O ditoso amigo está aqui. O ditoso amigo te conforta. O ditoso amigo te fortalece. O ditoso amigo traz para nós notícias do noivo. É o amigo do noivo que diz para a noiva: olha, está próximo. É o amigo do noivo que diz para a noiva: ele vem. É o amigo do noivo que diz para o noivo: olha, a igreja está pronta, ela está te aguardando. Hoje tem banquete lá onde ela está reunida, no lugar X. O amigo do noivo se assenta à mesa para banquetear com a noiva. Preste atenção, meu irmão, e eu concluo. Jamais ignore a presença do Espírito Santo em sua vida. Jamais ignore a importância do Espírito Santo em sua alma. Eu recebi aqui na igreja uma certa feita uma irmã de uma outra igreja aqui da cidade, chorando muito. Ela veio me procurar depois do culto. Chorava muito, mas muito, ela pranteava. E ela disse: pastor, eu já conversei com o meu pastor algumas vezes, com a esposa dele, mas eu não me convenci. Eu estou muito desesperada, porque eu tenho certeza que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não tem perdão. E pastor, eu estou desesperada, com medo de perder minha salvação. Eu quero ser usada por Deus, eu quero ganhar almas. Já conversei muito com o meu pastor, até que essa semana ela disse: meu pastor falou comigo, irmã, procura o pastor Josué Brandão lá na igreja. Ele tem um conhecimento bíblico um pouco mais profundo, vai lá para ele conversar contigo. E ela veio, e ela disse: eu vim aqui a pedido do meu pastor, porque eu sei que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu disse: irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora está angustiada por isso? Estou, pastor. Está arrependida disso? Estou, pastor. A senhora quer ganhar almas? Pastor, é o meu sonho ganhar almas. Tá. A senhora quer ser usada por Deus? Pastor, tudo que eu quero na minha vida é ser usada por Deus. Eu disse: a senhora não blasfemou contra o Espírito Santo. Como é que o senhor sabe? Irmã, quem opera arrependimento é o Espírito Santo. Se a senhora está arrependida, não é mérito seu, é o Espírito Santo fazendo isso. Quem nos leva a querer ganhar almas é o Espírito Santo. Se a senhora quer ganhar almas, o Espírito Santo está atuando na senhora. Se a senhora está triste porque falhou com Deus, quem está causando essa tristeza é o Espírito Santo. Ele não lhe deixou. Essa irmã caiu de joelhos e começou a falar em línguas, e ela batia palmas. Eu disse: irmã, não deixa Satanás inflamar sua alma, lhe convencendo que o Espírito Santo se foi. Ele habita em nós. Fica de pé, por favor. Irmão, você não se arrepende se o Espírito Santo não promover isso em você. Você nem chora na presença de Deus se o Espírito Santo não promover isso em você. Quando o indivíduo blasfema contra o Espírito Santo se afasta dele. Não há mais operação para arrependimento. Não há mais operação de quebrantamento. O amigo do noivo está em você. Olha que coisa linda. Ele habita em nós. Diga comigo: o Espírito Santo mora em mim.
Onde você vai, o Espírito Santo vai contigo. Não, ele vai em você. Não é com você, é em você. Os demônios abrem alas, sai da frente quando você passa. É porque Deus nunca te permitiu ter uma visão nítida e clara do mundo espiritual ao teu redor. Se Deus te permitisse ver o mundo espiritual ao teu redor, você veria como os demônios estão amontoados querendo te atingir e não conseguem, porque é um resplendor de glória promovido pelo próprio Espírito Santo para garantir o teu trânsito neste mundo sem que Satanás te alcance. Eu quero que você ore comigo agora. Não peça a solução de problema, agora não. Agora você vai dizer assim: Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença em mim. Espírito Santo, eu quero ser tocado por esta presença gloriosa em mim. Pode orar. E se você sentir desejo de falar em línguas, fale. Se você sentir desejo de chorar, chore. Se você sentir desejo de glorificar, glorifique. Se sentir desejo de sair pulando no meio da igreja, saia pulando no meio da igreja. Dá liberdade ao Espírito Santo, o amigo do noivo, que cuida da noiva e habita em nós. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, sobretudo pela salvação de nossa alma. E com ela, o privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós. Agora eu te peço, Espírito Divino, Espírito da graça, ditoso Consolador, amigo perfeito, manifesta a tua presença na alma dos teus filhos e das tuas filhas. Faz a tua igreja nesta noite sentir a tua presença neste lugar, os que estão aqui e os que estão em casa. Que haja renovo espiritual agora visitando as mesas, ao redor de cada mesa em casa, no sofá onde as famílias estão acompanhando o culto, na guarita do trabalho, na frente do volante, aqui no templo. Espírito Santo, manifesta agora a plenitude da tua presença na alma dos teus filhos. Que um quebrantamento glorioso de alegria incomum whispers of forever, a heartfelt choice to love without limits, to give without shame. In your eyes my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. invada o coração da igreja do Senhor agora. Tira, Senhor, a tristeza, o medo, o peso, a angústia, e renova o teu povo com alegria nesta noite. Se você puder glorificar, glorifique. Se você puder chorar, chore. Se você puder falar em línguas, fale em línguas. Adore agora o amigo do noivo. Pode adorar o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é divino. Pode adorar o Espírito Santo. Erga as suas mãos se você desejar, ajoelhe se você desejar, mas adore ao Senhor em nome de Jesus.